Os Cavaleiros Templários foram uma ordem militar e religiosa da Europa medieval, fundada no século XII durante as Cruzadas, e permaneceram ativos até o início do século XIV. Oficialmente chamados de Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, os Templários surgiram em 1109 em Jerusalém, com o objetivo declarado de proteger os peregrinos cristãos que viajavam à Terra Santa após a Primeira Cruzada. A fundação da ordem está ligada a Hugues de Payens, um cavaleiro francês que, junto a 8 companheiros, iniciou a ordem com votos de pobreza, castidade e obediência, baseando-se na disciplina monástica e na eficácia militar. Os templários combinavam espiritualidade e treinamento militar, funcionando simultaneamente como monges e guerreiros. Eles adotavam hábito branco com uma cruz vermelha, símbolo de pureza e devoção, e viviam em mosteiros fortificados ou em castelos estrategicamente localizados na Europa e no Oriente Médio. A ordem cresceu rapidamente, recebendo doações de terras, fortificações, dinheiro e relicários de reis, nobres e clérigos, tornando-se uma das instituições mais ricas e poderosas da Idade Média. A riqueza dos templários incluía não apenas terras agrícolas e fortalezas, mas também tesouros, joias, armas e manuscritos valiosos, além de sistemas avançados de finanças e empréstimos que funcionavam como uma espécie de banco medieval. A organização interna da ordem era altamente estruturada. O grão-mestre ocupava o topo da hierarquia, seguido por oficiais responsáveis por logística, finanças, treinamento militar e administração de propriedades. Os cavaleiros eram divididos em categorias: cavaleiros combatentes, que participavam ativamente das batalhas, sargentos e auxiliares, responsáveis por suprimentos e apoio militar, e noviços, que passavam por treinamento espiritual e militar rigoroso. O código interno enfatizava disciplina extrema, lealdade absoluta ao grão-mestre e obediência aos votos religiosos. A ordem também possuía regras estritas sobre comportamento pessoal, penitência e vida comunitária. Os templários participaram de diversas batalhas durante as Cruzadas, defendendo Jerusalém e outros territórios conquistados pelos cristãos. Eles eram reconhecidos por sua tática militar inovadora, cavalaria disciplinada e organização estratégica, que lhes conferia grande eficiência em combate. Além da guerra, a ordem se envolveu em proteção de peregrinos, administração de rotas seguras e prestação de serviços financeiros, incluindo empréstimos a reis e nobreza europeia. Essa combinação de funções militares, religiosas e econômicas tornou os templários uma das instituições mais influentes da Europa medieval. Com o tempo, o poder e a riqueza acumulados pelos templários despertaram inveja e suspeita de reis e da igreja, principalmente do rei francês Filipe IV, que enfrentava graves crises financeiras e políticas. Filipe IV acusou a ordem de heresia, sodomia, idolatria e corrupção, utilizando essas acusações como pretexto para confiscar seus bens e enfraquecer a ordem. Em 1307, muitos templários foram presos simultaneamente na França, submetidos à tortura e julgados em processos que resultaram em execuções e confissões forçadas. O grão-mestre Jacques de Molay foi queimado na fogueira em 1314, simbolizando o fim oficial da ordem como instituição militar e religiosa. Apesar da dissolução formal, os Cavaleiros Templários permanecem cercados de mistérios e lendas, que alimentam teorias sobre tesouros escondidos, documentos secretos, conhecimentos esotéricos e conexões com sociedades secretas posteriores como os maçons. Entre os rumores mais famosos estão a suposta posse do Santo Graal, Arca da Aliança e relíquias sagradas, que teriam sido escondidas ou transportadas para proteger seu valor espiritual e histórico. Embora muitas dessas histórias careçam de comprovação histórica, elas reforçam o caráter lendário da ordem e sua aura de sigilo, sabedoria e poder. O legado dos Templários é vasto e multifacetado. Eles influenciaram a arquitetura militar e fortificações medievais, desenvolveram sistemas bancários primitivos, estabeleceram códigos de conduta militar religiosa e inspiraram literatura, filmes e obras de ficção histórica. O mito dos Templários também gerou interesse acadêmico em história medieval. Estudos religiosos,
e esoterismo, sendo referência para entender como ordens militares religiosas funcionavam, acumulavam riqueza e exerciam influência política e espiritual. Os Cavaleiros Templários permanecem como um símbolo de coragem, disciplina, riqueza e mistério, exemplificando como uma ordem religiosa poderia se tornar poderosa, influente e temida em seu tempo. Sua história demonstra a tensão entre fé, poder e política, mostrando como instituições religiosas podem atingir grande poder militar e econômico, mas também se tornar alvo de perseguição quando ameaçam interesses de reis e da Igreja. O estudo da ordem fornece insights sobre hierarquia militar, administração de recursos, estratégias políticas e manipulação de mitos, mantendo relevância histórica e cultural séculos após seu fim. A combinação de fé, força militar, riqueza e mistério garante aos templários um lugar único na história europeia, servindo como referência para historiadores, estudiosos de religião, estrategistas militares e escritores interessados em sociedades secretas, fanatismo religioso e o impacto de instituições poderosas na política e na cultura. Eles representam tanto o apogeu da disciplina religiosa e militar, quanto os perigos que surgem quando poder, riqueza e sigilo se unem, mostrando como lendas e fatos históricos se entrelaçam na construção de um mito que atravessa séculos.